Glorioso Deus e poderoso Pai, eu lhe apresento, meu Deus, a minha vida diante de Ti e também dos meus irmãos que estão ouvindo a Rádio Rio para a Vida, Senhor. Pai, nessa tarde eu lhe peço por cada um dos meus irmãos e irmãs que ligaram, que assim, ó Pai, pela fé, meu Deus, está colocado em Ti. Senhor, conceda o desejo do coração dos meus irmãos, Pai. Senhor, visita minha irmã Lídia, Senhor. Visita nessa tarde a sua filha irmã Mara, Senhor. Dá saúde e paz. Também o irmão Edenilson, sua esposa, a irmã Lídia, a Márcia. Também, Senhor, visitar a Cristina, todos, meu Pai. Eu lhe apresento nessa tarde a minha família, o meu lar, a Rádio Caminho para a Vida, todo o nosso trabalho, Senhor. Todavia, Senhor, está nas tuas mãos. E nós dependemos do Senhor. Socorre-nos, ó Senhor. É que eu vos te peço, abre meus lábios, que o Senhor venha me usar em nome de Jesus. Graças a Deus. A palavra se encontra aqui no livro de Judas. Judas. Não é Judas Iscariote, é Judas, o irmão de Jesus. Para quem não sabe, verdade? Então veja, que se encontra aqui no capítulo 1, versículo 20, que é só um capítulo só. É a carta de Judas, só um capítulo, Judas. Que está aqui no capítulo 1, versículo 20, que diz: Mas vós, amados, identificado vós, a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Vou ler mais uma vez. Judas, capítulo 1, versículo 20, que diz: Mas vós, amado, dá uma vírgula na frente, identificado, traço, identificado vós, a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, outra vírgula, orando no Espírito Santo, ponto. Glória a Deus. Está aí. A gente vê que, se a gente não vê hoje a carta de Judas sendo pregada nas igrejas, sendo explanada pelos ministros do Senhor, mas não cabe a mim situar ou mesmo enfadar os irmãos. Pelo contrário, nós estamos com o intuito de que compartilhamos a mesma fé. Na edificação, quer dizer, na construção de nós mesmos sobre a vossa santíssima fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus saiba que é galardoador daquele que o busca. E nessa tarde o que estamos fazendo? Buscando a presença do Senhor, para que juntos damos as mãos e unificamos a nossa fé no Senhor. Em Judas, ele está explanando o texto que assim foi escrito para que nós venhamos a juntar, fortificar, buscar através da fé. A Bíblia diz que nós andamos pela fé. Como diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus disse, se tiver fé no tamanho do grão de mostarda, dirá esse monte, sai daqui e planta-te no mar. Ele obedece. E Jesus ainda diz ainda, se tiveres fé. Como aquela mulher que fazia 12 anos, que a gente já viu várias pregações, sabe, meu Deus, tanto cada um mais bonito do que o outro. Aquele que está falando da mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha aquela enfermidade, deixando bem claro o texto para ficar mais analógico, bem nítido, né? Aquela enfermidade que há 12 anos sofria, gastou tudo que tinha, nada aconteceu. Ela andava encurvada. Pelos judeus daquele tempo, a mulher que tinha aquele fluxo de sangue era imunda, ela estava separada das pessoas que se diria de Deus. Mas eu deixo bem claro lá em Isaías, no capítulo 53, já bem nítido. Quem deu fé? Quem deu crédito à nossa pregação?
diz o Senhor. E nós vimos que a gente precisa, né? Quando Jesus disse, quando Deus falou através do profeta Isaías, lá no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido com renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, que não tinha aparência e nem formosura, olhando para ele, não viu nenhuma beleza para que o desejasse. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, com um de que os homens escondiam-se o rosto, era desprezado e não fizemos dele coisa alguma. Está aí, falando de quem? De Jesus Cristo. E hoje em dia as pessoas estão olhando por vista, coisas bonitas, templos bonitos, pessoas famosas, pregador que tem uma teologia, homens doutorado, pessoas que têm um mestrado, que sabem falar, que sabem ter uma ponderação, ter uma ética, é uma pessoa bem vista, poderosa, uma pessoa que tem bens à vontade, mas o espiritual está longe. Quando a Bíblia diz que o povo virava as costas, era desprezado, indigno, falando de quem? De Jesus. Quanto mais de mim e dos demais que sofrem perseguições, até mesmo, né, calúnia, defamam. Eu estava lá para cá, eu vi um senhor, um pastor, ele falou: pastor Domingos, me ajuda em oração. Eu não sei o que fazer mais. Por quê, meu irmão? A minha esposa não quer me acompanhar, a igreja está dispersa, sabe, uma contenda, está aí. Mas outrora era só bênção, lá era só homem que pregava bênção, que dizia que descer óleo, descer azeite, que o milagre, chave de casa, está aí o resultado. Mas não estou falando dele. Estou falando da igreja de Deus, que sou eu e você, amados ouvintes. Por isso que Judá está falando: identificai em vós mesmo, no Senhor, na vossa fé. E diz ainda, no capítulo 4, no capítulo 53, 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e reputou por aflito e ferido e oprimido de Deus. É preciso nós olhar. Quando Judá escreveu esse versículo: mas vós, amado, identificado vós, firme na fé. Quem vai entrar no céu não é aquele que ganhou, tem uma igreja, não, que ganhou muita alma, que tem bastante dinheiro. Não! É a fé. Nós vivemos pela fé. Eu não tenho hoje, mas amanhã Deus proverá. Eu não posso hoje, mas Deus vai prover. Eu não posso fazer com que as coisas, mas posso orar e Deus proverá. Daí é a fé. Como diz em Hebreus capítulo 11, primeiro: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas que esperamos no Senhor. Bem-aventurado aqueles que têm paciência, que buscam através da fé a presença do Senhor. O salmista Davi falou no Salmo 40: esperei com paciência através da fé. Há uma coisa que move a mão de Deus e o coração de Deus: é a fé. A fé, a certeza, a confiança. Porque quando a gente não confia, você fica desconfiado. Mas quando confia, você fala: não, eu confio, pronto. Não coloca em dúvida. E quantos hoje estão em dúvida? Não sabe se tem fé ou não, se vai acontecer ou não. Mas é preciso nós obter a fé.
Porque o firme fundamento é a fé. O mar se abriu através da fé. O milagre chegou através da fé. Aquela mulher que fazia 12 anos, ela foi até Jesus, porque quando ela ouviu falar, ela falou, tão somente eu tocar na hora de você sarada. Através da fé. Jesus falou, filha, vai, a tua fé te salvou. Aquele homem que estava na estrada, na beira da estrada, quando Jesus passou, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele alcançou misericórdia através da fé. Porque ele sabia, se clamasse, Deus ia responder. E nessa tarde, Deus vai te responder aquilo que você está precisando. Ela está suplicando, Deus vai entrar com a providência na sua vida. Ramandaracandarabaxandarai. É isso que Deus está falando. Deus está buscando aquele que o adora em espírito e em verdade, e através da verdade e a fé é o firme fundamento daquilo que vamos irrigar, colocar a nossa casa, o nosso coração no Senhor. Eu tenho certeza que o milagre já chegou. E ele continuou falando. No versículo 21, quando Judas, relatando, disse, conservai-vos mesmo na caridade. Caridade quer dizer bondade. Ser bom, não de aparência. Ser bom não de aparência, mas de obra. Porque não adianta eu mostrar para as pessoas uma coisa, Deus está me vendo por outro lado. Não adianta eu mostrar um orador, né? Uma pessoa leiga, uma pessoa do alto grau de espiritualidade, não posso relatar que tenho, mas pela minha fé tenho alcançado, pela bondade do Senhor. Porque quando Pedro diz, humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus, que é o vosso tempo, ele vos, é o tempo de Deus. Não é o tempo do pastor, do missionário, da missionária, não, é o tempo de Deus. Você está passando pelo... Olha, vamos lá. Entramos na palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3. Está bem nítido. Há um tempo para todas as coisas. Muitas vezes queremos agora, mas Deus já está trabalhando. Tem um tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Como diz lá em Isaías 55. Os caminhos do Senhor não são nossos caminhos. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Né? Bem nítido. Deixa bem nítido aqui no capítulo 55, versículo 6 de Isaías, que diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixa o ímpio os seus caminhos, e o homem maligno aos seus pensamentos, e converta-te ao Senhor, e Ele compadecerá de vós. Torna para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. No versículo 8, porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os meus caminhos, vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que vós, e que a terra, assim são os meus caminhos e pensamentos. Deus trabalha através da nossa fé. Porque mesmo que não está ditado aquele edito que Deus mandou, o homem, o ser, a criatura pode falar, mas que determina só Deus, que determina o tempo, a hora, o minuto, o segundo, o tempo certo de chegar. Como Paulo disse, Paulo plantou, Apolo regou, quem deu o crescimento, porque não adianta você plantar e regar se Deus não dá o crescimento. Basta um planta, outro rega, aí na mesma fé, Deus manda chuva, serolha temporã e o milagre chega. Como acabou de tirar a palavra para a irmã aqui, né? A palavra de bênção, Deus colocará por bênção, que vai mandar chuva, andarava, cantarai, no tempo certo, na hora certa. 9, tá bom. Glória a Deus. É isso que nós temos nessa tarde. Viver pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vimos, mas por ela os patriarcas, Abraão alcançou pela fé, Moisés alcançou pela fé,
Elias, todos que assim colocaram à disposição é através da fé. Vamos colocar essa tarde à disposição do Senhor através da fé, através da perseverança, da misericórdia, a bondade de Deus, fortalecendo-nos no Senhor, na leitura bíblica, na oração, na perseverança no Senhor. Hoje em dia não está havendo mais temor, as pessoas estão falando, mas sem temor algum. Começando por nós, começando por mim. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Porque você pode estudar, você pode ser uma pessoa de atividade espiritual. Mas se não tiver fé e não acreditar no Senhor, é em vão. Não faça como aqueles sacerdotes, tinha um sacerdote ali em Jerusalém, quando Jesus estava pregando, você estava falando de Jesus. Estava pregando e de repente alguém sempre queria pegar com astúcia, fazer uma pergunta astuciosa. Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa ação que você está fazendo, o que você está fazendo aí, ó, o que você fez. Mas Deus tem o poder de trazer à tona e revelar um milagre, porque nós vivemos da bondade do Senhor. Ontem estava ouvindo a Rádio Caminho para a Vida, aí de repente eu estava andando, parei o carro, aí foi tão bom, eu gosto de ouvir a missionária pregar, aí pedi uma palavra, está aqui missionária, eu guardei aquela palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dei graças a Deus. Eu fiquei tão feliz. Está aqui no meu coração, a palavra no meu coração. Quando eu peço, eu sou um ser humano, eu sou ovelha. Não é porque temos uma autoridade de pastor que nós não podemos. Eu como da mesma forma que os irmãos comem, bebo da mesma forma, tenho necessidade. Nós somos todos iguais, meus irmãos. Tem preto, branco, amarelo, pardo, que fala todo tipo de língua, mas o Senhor é Deus que comanda tudo e todos. A variedade de dom, mas um Deus é um só, o único Salvador, Deus de Israel. Que muitos dá tanto nome. O nome de Deus é um título, mas o nome de Yahvé é só um. Adonai, Ele é o único. Ouça, Israel, o nosso Deus é o único que fez o céu e a terra e todas as coisas, que tem o poder no céu e na terra. É Ele que manda, Ele que rege. Nós vivemos pela fé em Deus. Então fica com essa palavra nesta tarde, que Deus te abençoe. Você que está aí no canal do YouTube também, dessa live, manda para alguém, pode, vai lá no canal, abre lá, Domingos Souza Duarte, e pode mandar, porque é mensagem do Senhor, viu? Lá só tem palavra. Só tem palavra, não tem brincadeirinha, nem aquela não, só tem palavra de Deus. Somos falhos, é bem verdade, mas nas coisas de Deus não podemos tocar, porque aí daquele que toca, que faz as coisas de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que Deus não tem para nós certo, as coisas de Deus não pode brincar. Quando nós estamos pronunciando a palavra de Deus, não podemos brincar, como os muitos estão brincando, fazendo rir, tá igual meu Deus, é uma alegoria total. Mas nas coisas de Deus não, é verdade, justiça, igualdade, não tem esse negócio de quem, não, que negócio demais. Deus é poderoso, Ele só multiplica e não diminui. Amém? Que Deus te abençoe nessa tarde, fique com essa palavra, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.